Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Eu quero mais uma vez saudar a Igreja de Cristo. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio de mais uma vez estar com vocês, mesmo diante de todo esse cenário aí, adverso, essa pandemia que continua ceifando vidas, mas em todas as coisas eu vejo a mão poderosa do Senhor, cuidando do seu povo, cuidando daqueles que são seus. Então eu quero agradecer a Deus também pelo privilégio de poder viver num país onde nós temos a liberdade de cultuar esse Deus que nos ama, que cuida de nós, um Deus fiel. E sendo assim, meus irmãos, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, para que você esteja fechando seus olhos, curvando sua cabeça, que possa estar orando juntamente comigo nesse momento para iniciarmos mais um culto de louvor e adoração a Deus. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor, pelo teu imenso amor por nós. Eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia que tu nos concede pela tua infinita misericórdia. Quero agradecer, Senhor, por tudo que tu já fizeste, pelo que tu tens feito, pelo que tu vais fazer ainda, Senhor. Graças te dou por teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, pelo teu Santo Espírito que nos conduz pela tua infinita misericórdia, Senhor. E que tu esteja nos conduzindo nesse culto, Pai. E que possamos mais uma vez estar diante de Ti como verdadeiros adoradores. Adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. É assim que eu te oro e te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Ei, ei. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus.
compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, eu te darei, eu te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar, oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, e eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Eu haverei de cantar ao meu Senhor quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e Ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Amém. Queremos mais uma vez, como parte da liturgia do nosso culto, estar junto com você, orando pelas nossas crianças, não só as crianças que fazem parte, da nossa comunidade de fé, Igreja Cristã Episcopal, Paróquia Redentor, mas as crianças de toda a terra. Mas antes de orarmos, eu quero ler o Salmo 127, que fala a respeito da importância dos filhos, E eu quero ler para vocês nesta manhã esse Salmo 127, a partir do versículo 3. Diz assim o Salmo: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, pois não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Palavra do Senhor. Então vamos estar orando pelas crianças. Meu Pai, eu quero mais uma vez colocar em teu altar, consagrar na verdade, Senhor, a vida das nossas crianças, que elas possam, Senhor, aprender mais de Ti, que elas possam crescer em estatura e graça diante de Ti, meu Pai. E peço que Tu estejas derramando Tuas bênçãos, o Teu cuidado sobre a vida das nossas crianças, imprimindo nelas a marca de Cristo Jesus, Senhor, para que assim elas possam viver de acordo com a Tua vontade.
porque é boa, agradável e perfeita. Mas quero também, em nome de Cristo Jesus, colocar em teu altar, consagrar a vida de todas as crianças da face da terra. E quero sim, de modo especial, pedir por aquelas que estão desamparadas, aquelas crianças que vivem em situação de extrema vulnerabilidade, Senhor. Crianças que muitas vezes não têm uma refeição por dia, crianças que são violentadas, abusadas, crianças que sofrem, Senhor. E sendo assim, eu peço que Tu estejas levantando o Teu povo, a Tua igreja, para cuidar dessas crianças, protegê-las, Senhor. Que Tu estejas levantando os Teus anjos, Senhor, para que essas crianças possam ter uma vida melhor, para que elas tenham também a possibilidade de aprender mais de Ti, Senhor. Cuida delas também, Pai. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém, queridos. Eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia ou ligar seu celular no texto sagrado que servirá de base para a reflexão dessa manhã. Texto este que se encontra no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista João, capítulo 20, dos versículos 19 a 23. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista João, capítulo 20, dos versos 19 a 23. Diz assim o texto sagrado: Chegada, pois, a tarde naquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas, por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes então Jesus segunda vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, são-lhes retidos. Palavra da salvação. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória.
mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém, meus irmãos. Eu quero, antes de começar, estar orando junto com vocês. Meu Pai, eu quero mais uma vez te agradecer pelo privilégio, Senhor, que tu me concedes de anunciar o teu evangelho, o evangelho da graça e da salvação. É privilégio, sim, mas ao mesmo tempo grande responsabilidade que pesa sobre os meus ombros. E mesmo tu me conhecendo, Pai, sabendo as minhas fragilidades, conhecendo o meu interior, o meu coração, as minhas fraquezas, muitas vezes até a minha inadequação, tu tem quisto sim se utilizar de mim, Senhor, para que o anúncio da tua palavra seja feita com verdade neste lugar. E peço sim mais uma vez, assim como pediu Salomão, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de ti, para que tudo o que for dito aqui, nesse momento, Senhor, seja para a edificação da minha vida e da vida dos meus irmãos. Peço-lhe ainda que estejas tirando de mim tudo aquilo que nos separa, tira de mim a vaidade, a soberba, a arrogância, e que mais uma vez eu esteja aqui apenas como servo, instrumento em tuas mãos. Como tenho dito repetidamente, Senhor, eu sou apenas um menino de recado, Senhor. E mais uma vez, que diminua eu e que tu cresça. É assim que eu te oro e te agradeço. Em nome, por amor de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, hoje, domingo, 31 de maio, os cristãos comemoram hoje o dia de Pentecostes, uma das datas mais importantes da igreja cristã, data em que comemoramos, os cristãos, o derramar do Espírito Santo sobre os discípulos que estavam reunidos lá no cenáculo, e considerando assim, a partir daquele momento, o nascimento da igreja de Cristo aqui na terra. Dia de Pentecostes. Para os judeus, festa da colheita. E essa data, ela não é uma data fixa, ela varia. Nós comemoramos, nós trazemos à memória essa data 50 dias depois da Páscoa. E mais uma vez, eu quero me alegrar com a igreja de Cristo, por estar aqui para falar, para refletir sobre as verdades do reino. Como eu disse para vocês, o derramar do Espírito Santo de Deus naquele lugar, dando início ali à igreja cristã. E isso sendo o cumprimento da promessa trazida pelo profeta Joel, séculos antes. O profeta Joel, no capítulo 2, trazendo palavra de Deus, disse: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça.
É interessante, né, que alguns acreditam que somente a partir dali do derramar do Espírito Santo lá no cenáculo, junto com seus discípulos reunidos, é que o Espírito Santo de Deus passa a fazer parte da vida do povo de Deus. E isto é um equívoco. Não é a partir daquele momento, lá no cenáculo, onde algo sobrenatural aconteceu, que o Espírito Santo começou a agir no mundo. Não. Na verdade, o Espírito Santo estava antes da fundação do mundo. Porque o Espírito Santo é Deus, né? E ele participou, junto com o Pai e o Filho, na fundação do mundo. No livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, falando a respeito da criação do mundo, no 2º versículo relata: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pois é, o Espírito Santo, ele não foi presente, ele não começa, né, a fazer suas maravilhas, não a partir somente daquele dia lá onde no cenáculo algo miraculoso aconteceu. O Espírito Santo de Deus, inclusive, ele ungiu os profetas, ele atuou na vida de algumas pessoas, para que essas pessoas pudessem fazer aquilo que era a vontade de Deus. E a gente vê isso em algumas passagens do Antigo Testamento. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Juízes, né, falando sobre o juiz Sansão, capítulo 14, versículo 19, diz assim o texto: então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que desceu a Asquelon, matou 30 dos seus homens e, tomando as suas vestes, deu-as aos que declararam o enigma. Profeta Ezequiel: então, quando ele falava comigo, entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Ou seja, o Espírito Santo age desde antes da fundação do mundo. O Espírito Santo atuou sobre a vida de homens escolhidos por Deus, para que, movidos pelo poder do Espírito Santo, eles pudessem fazer aquilo que Deus os ordenava. Mas no primeiro século, né, logo após a ressurreição de Jesus, seus discípulos se encontravam em Jerusalém, inclusive obedecendo uma ordem do próprio Cristo, né? Cristo deu uma ordem para os seus discípulos para que eles não se ausentassem de Jerusalém. Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo 1, versículo 4, diz a palavra de Deus: estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. E é interessante que tudo isso, a promessa do derramar do Espírito Santo de Deus, né, o Espírito atuando sobre a vida de profetas, de homens escolhidos por Deus para fazer a sua obra, o texto que nós acabamos de ler, o texto que apresenta o encontro de Jesus ressurreto com seus discípulos, os discípulos que estavam ali aterrorizados, com medo. Jesus se apresenta aos seus discípulos, deseja-lhes, a paz, sopra sobre eles. Aqueles discípulos estavam com muito medo. Eles temiam, pelo fato de serem seguidores do Mestre Jesus Cristo, sofrerem a mesma perseguição, a mesma morte, a mesma tortura pela qual Jesus passou. Mas, quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, a nossa vida muda. Quando recebemos verdadeiramente o selo do Espírito, há uma mudança radical em nossa vida. Mas as pessoas se prendem, né, à questão do receber o poder do Espírito Santo sobre a vida de alguém, de um cristão, só se ele vier a falar em línguas estranhas. Muitas denominações advogam, e nós
acreditamos que o Espírito Santo, o falar em línguas é apenas mais um dom. O que se passou ali, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi a manifestação sobrenatural do Espírito. A palavra de Deus diz que de repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram as línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então muitas pessoas pegam esse texto e transformam-o em doutrina, quando na verdade é um acontecimento extraordinário, sobrenatural. Mas o fato da bênção do Espírito Santo na vida da pessoa não significa dizer que necessariamente ela tenha que falar em línguas estranhas. Não, é um dom, como os outros dons que nós recebemos, quando o Espírito Santo assim o deseja, trazer para a minha vida e para a tua vida. Foi sim uma manifestação sobrenatural, eu diria até espetacular, mas creio que muito mais do que o falar em línguas estranhas, aquelas pessoas ali reunidas no cenáculo, ao receberem o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, aquelas pessoas passaram a viver de uma forma diferente, de uma forma destemida, corajosa, e assim tiveram a coragem necessária, mesmo diante de tanta perseguição que estava acontecendo naquele século, de testemunharem o Evangelho, ao mundo, a boa nova que viria a ser anunciada aos 4 cantos da terra, porque foi para isso que eles receberam o Espírito Santo, é para isso que nós também, que cremos em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando somos selados pelo Espírito, nós passamos a ser testemunhas de Cristo Jesus. No mesmo livro de Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 1, versículo 8, disse Jesus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A promessa do Espírito Santo sendo derramado na nossa vida não é para que nós estejamos nos vangloriando, não é para que exerçamos poder sobre a vida dos outros, não. Jesus foi bem claro, o poder do Espírito Santo para que sejamos testemunhas intrépidas e corajosas de Cristo Jesus. Homens, e a gente vê isso claramente com os discípulos de Cristo, aqueles homens antes acovardados se tornaram testemunhas, depois que receberam o Espírito Santo, pagando sim o preço com a própria vida, passando a viver verdadeiramente como cristãos. Deixaram de fazer suas vontades para viver de acordo com a vontade de Deus, onde quer que eles estivessem. E qual o significado disso para a minha vida e para a tua vida? Eu costumo dizer que nós, enquanto filhos de Deus, não podemos ler a Bíblia e lê-la apenas como um livro de história, um livro, qualquer. Nós devemos, é claro, guiados pela sabedoria do Espírito Santo, abrindo a nossa mente e nosso coração, e eu tenho dito aqui várias vezes nos cultos, quando lemos o texto sagrado, é preciso que entendamos o que aquele texto estava falando para aquelas pessoas que estavam inseridas naquele contexto, mas ao mesmo tempo se faz necessário que, à luz do Espírito Santo, busquemos entender o que é que esta palavra, esse texto quer trazer para a minha vida e para a tua vida. Qual o significado? Sabe? E esse texto que a gente acabou de ler, onde Jesus derrama o Espírito Santo sobre a vida dos discípulos, é que não dá para ser testemunha de Cristo sem sermos conduzidos, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não dá para ser cristão
É por isso que a igreja, quase que na sua totalidade, acredita que verdadeiramente a igreja de Cristo aqui na terra ela começa a existir a partir do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a vida daquelas pessoas. Não é à toa que Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz: olha, não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, no qual há confusão, mas enchei-vos do Espírito. É preciso estar cheio do Espírito. Hoje, domingo, 31 de maio, nós estamos trazendo à memória, comemorando o dia de Pentecostes. O dia em que o povo de Deus, o dia em que a igreja de Deus foi selada com o Espírito Santo e passou a espalhar essa mensagem pelos 4 cantos da terra. E quando se está cheio do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, o seu fruto, conjunto de qualidades que passa a fazer parte da nossa vida. E a gente vê isso na carta de Paulo à igreja de Éfeso, falando sobre o fruto do Espírito: paz, amor, longanimidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Se você quiser viver dessa forma, se você quiser apresentar esse fruto do Espírito, não pense que por sua inteligência, sua intelectualidade, você haverá de conseguir viver dessa forma, não. Eu quero dizer que se você quiser viver como cristão, pela força física ou pela força da tua inteligência, você vai fracassar, você não vai conseguir. E aí eu peço emprestado as palavras de um personagem de um filme que fez muito sucesso no nosso país, Tropa de Elite, onde um personagem chamado Capitão Nascimento dizia assim: perdeu, perdeu. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, meu irmão e minha irmã, se você quiser viver o caminho de Cristo, ser cristão, se não se deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus, você já fracassou, você perdeu. Quando somos guiados verdadeiramente pelo poder do Espírito Santo, a coragem, a intrepidez nos impulsiona no sentido de anunciarmos as verdades do reino do Evangelho, e sendo assim cada um de nós profetas do Senhor, dispostos sim a denunciar as injustiças desse mundo corrompido, onde os poderosos só pensam em si, em tirar proveito e escravizar os menos favorecidos. E é interessante como a história se repete. A exploração pelos poderosos, se utilizando muitas vezes dos menos favorecidos como massa de manobra. E eles não respeitam momento algum. Eles não respeitam, inclusive, esse momento que estamos vivendo. Cada um dos poderosos querendo defender a sua verdade, querendo mostrar a sua verdade, mas no fundo estão procurando apenas satisfazer os seus desejos, as suas vontades, o querer a todo tempo, a riqueza, mesmo que para isso custe a vida de pessoas inocentes. E nós, enquanto profetas, enquanto cristãos, nós não devemos ficar calados, devemos denunciar, devemos mostrar a nossa insatisfação e marcar posição no sentido, não de tomar partido de A ou de B, mas de anunciar a verdade, as verdades de Cristo, as verdades do Evangelho. Profeta de Deus, guiado pelo Espírito Santo, denunciar as injustiças, mas ao mesmo tempo, não dá para ser profeta sem trazer uma mensagem de esperança. Não dá para ser profeta apenas anunciando as dificuldades, o caos. Mas é preciso ser profeta, trazendo uma mensagem de esperança para o povo, mesmo em momento tão difícil como esse. Você, meu irmão, você, minha irmã que está me ouvindo, que está me vendo, não esqueça nunca disso. Como cristão, como profeta do Senhor, você precisa sim levar uma mensagem de esperança.
uma mensagem de esperança para aquelas pessoas que hoje já não acreditam mais em nada, para aquelas pessoas que estão desesperadas, porque não saiu a sua ajuda, porque tem medo de ir para a rua, de pegar o vírus e morrer, porque sabe que os hospitais estão lotados, que as UTIs estão quase todas tomadas. Essas pessoas estão desesperadas. Mas você, nós que somos cristãos, pelo poder do Espírito Santo, temos sim a obrigação de levar uma palavra de esperança para essas pessoas, sabe? Mas tudo isso tem que ser feito, não porque eu seja forte, porque você é forte, mas porque nós temos um Deus, porque o Espírito Santo é quem nos vai conduzir a fazer tal coisa. É interessante que o próprio Cristo, ele só começa seu ministério depois de receber o Espírito Santo de Deus. Há um momento em que Jesus, dentro de uma sinagoga, ele toma o livro sagrado e começa a ler um texto lá de Isaías, capítulo 61, em que Jesus afirma que o Espírito estava sobre ele, que o Espírito o ungiu para libertar cativos, dar visão aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor, entre outras coisas. Ou seja, o próprio Filho de Deus, o homem Jesus, para fazer o trabalho de Deus, ele teve que receber o Espírito Santo para lhe fortalecer, para lhe guiar, sabe? Não dá para fazer a obra de Deus sem um direcionamento do Espírito na nossa vida. Viver em amor, em fidelidade, com mansidão, domínio próprio, só mesmo guiado pelo Espírito Santo, sabe? É interessante isso. Então, que nesse dia de Pentecostes, onde muitos cristãos, eu sou apenas um menino de recado de Deus, sabe? Hoje comemora-se sim o dia de Pentecostes. Então é momento de você, meu irmão e minha irmã que está me assistindo, que você possa refletir, que você possa entender de uma vez por todas, sabe? Que a questão do ser cristão, de fazer a obra de Deus, só será possível se você deixar se conduzir pelo Espírito Santo. Que nessa manhã nós estejamos comemorando, coração grato a Deus, mas ao mesmo tempo devemos, sabe, nos curvar, nos submeter ao Espírito Santo de Deus, a direcionar a nossa vida. Que nesse domingo de Pentecostes, a alegria de poder trazer à memória o que aconteceu lá naquele cenáculo, sobre a vida daqueles discípulos, é dia também de refletirmos, de entregarmos a nossa vida verdadeiramente a Deus, de deixar sim o Espírito Santo conduzir a minha vida, conduzir a tua vida, para que possamos anunciar as verdades do reino de Deus, o Evangelho da graça e da salvação, e que para isso o Senhor nos ajude. Amém. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei
Amém, meus irmãos. Eu quero mais uma vez trazer alguns avisos, né? Eu quero dizer para vocês, né, que continuamos com as nossas atividades. Eu quero incentivar a igreja. Hoje à tarde vai ter o culto das crianças, sabe? A oração das crianças na última quarta-feira foi um momento belíssimo da igreja. Então eu quero incentivar, animar a igreja. Nós estamos distantes do templo, mas continuamos sendo igreja de Cristo. Nós temos discipulado familiar de Dona Mira, né, e seu Aurino, e nós estamos fazendo, né, com voz e vídeo também. Então, aqueles que desejarem participar, tem um aplicativo e que aí a gente interage, é como se nós estivéssemos no mesmo ambiente. Então, eu quero convidar a igreja, aqueles que desejarem participar. Na última segunda-feira já tivemos um bom número de pessoas, né? Então, que a igreja se anime, né? Nós estamos distantes. Vamos aproveitar esses instantes para estar vendo as pessoas, falando com as pessoas, mas, acima de tudo, enquanto o povo de Deus, estarmos unidos e reunidos no discipulado familiar. Na quarta-feira, a oração das crianças, como eu falei anteriormente. Na quinta-feira, temos a oração, né, com os adultos. E no domingo à tarde, hoje à tarde, nós vamos ter a oração, o culto das crianças, né? E peço que vocês estejam orando, aproveitando esse tempo para ler a Bíblia, né? Ouvir alguns relatos, alguns testemunhos na reunião de oração, né, de um irmão que recebeu a ligação de alguém que estava desesperado. Ele disse: meu irmão, você já leu a Bíblia? Você tem uma Bíblia em casa? E orientou essa pessoa a buscar a palavra de Deus, o conforto que só Ele é capaz de trazer. E essa pessoa ligou depois agradecendo. Então eu quero animar a igreja. Aproveitem esse momento para ler a Bíblia, para orar, né? Para ligar uns para os outros, né? É assim que a gente vai sustentar, né, a nossa vida cristã, né? Para que a gente não se sinta isolado. Então, quero incentivar vocês, né? E mais uma vez louvar a Deus, né, pela fidelidade da igreja. Até aqui o Senhor nos ajudou, né? Já vamos, próximo dia 5, estar pagando, cumprindo o nosso compromisso, né? Honrando nosso compromisso. Estamos fazendo, a proprietária do imóvel está ajeitando, fazendo os reparos de umas infiltrações, de umas goteiras que tinha. Então eu quero agradecer a Deus pelo cuidado que Ele tem tido conosco, né? E vamos orar, gente, vamos orar para que a ciência, né, que Deus, através da ciência, esteja usando infectologistas, enfim, cientistas, para a descoberta dessa vacina, para que a gente possa voltar a ter uma vida como antes. Eu sei que não vai ser possível, muitas coisas, né, vão mudar no mundo depois desse período aí, esse período muito difícil que a gente está atravessando, mas em nome de Deus a gente vai atravessar. Amém? Vamos agora impetrar a bênção apostólica, e se Deus assim o permitir, no próximo domingo estaremos mais uma vez aqui conversando com vocês. E que o amor de Deus, eterno Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, meus irmãos, hoje e sempre. Amém, amém. E que Deus nos abençoe. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro